Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, Provérbios 26 e o verso 20. Provérbios 26 e o verso 20. Nós estamos, queridos, o pastor Isaías, na terça-feira anterior, ele começou falando aqui sobre o lar de paz. Não necessariamente assim como o lar de paz é feito nas casas, mas pegando alguns assuntos do lar de paz. E aí ele falou primeiro assunto, uma casa cheia da presença de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre a segunda semana, não também necessariamente dentro aqui, mas usando mais a questão do tema, que é sobre o lar. O que é um lar? Você tem um lar na sua casa? Então nós vamos falar nesse assunto. Provérbios 26 e 20 diz assim, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Vamos ler novamente, irmãos. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Em algumas versões diz, não havendo intrigantes, cessará a contenda. Queridos, tome vossos assentos neste momento. A pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós é: você tem um lar? Você tem um lar? Mas também poderia perguntar: você tem uma casa? Também poderia perguntar: você tem uma família? Qual é a diferença entre lar, casa e família? Irmãos, é uma diferença muito grande. Lar de paz, não está falando casa de paz, família de paz, está falando lar de paz. Mas nós precisamos entender, diferenciar uma coisa da outra. Primeiro, irmãos, o que é uma família? Eu só posso diferenciar as 4 cores primárias se eu souber quais são as cores primárias. Eu só posso formar uma numeração infinitamente se eu conhecer os primeiros números naturais. Eu preciso definir. Então, eu preciso saber o que é uma casa. Eu preciso saber o que é uma família. Eu preciso saber o que é um lar. O que é uma família, então? É um conjunto de pessoas que possui grau de parentesco entre si, que vivem na mesma casa. Normalmente uma família tradicional é formada pelo pai, pela mãe, ou por um marido e por uma mulher unidos em matrimônio. E depois vem os filhos, e então eles formam uma família nuclear ou uma família elementar. Entretanto, assim como os seres humanos têm família, os animais também têm família. Os peixes também têm as suas famílias. Porque família é a formação, é o agrupamento de seres
Falando então, no nosso caso como humano, são pessoas que possuem um grau de parentesco. Família Silva, família Vidal, né? Ali está o Osmar Vidal com a Sandra Vidal, com a... Meu Deus, fugiu aqui, a Sueli Vidal, e formou a família Vidal. Família. Daqui a pouco a Sueli casa. E aí, não sei se vai levar o Vidal ou não, mas provavelmente vai ser o Vidal com não sei quem, né? Pode ser até ser com Silva, né? Não sei quem que a Sueli está aí pensando, né? Famílias, pessoas de família se unem com pessoas de família e continuam formando família. Família Silva, família Dourado, família Cunha, né? A família aí, qual que é a tua família? Família Brol, olha. E a do Borges ali? É a família Borges, né? Porque o nome é Jorge Borges, ó. Inclusive chamamos até por Borges, chamamos pelo nome da família. Jorge, ninguém conhece pela família, pelo Borges. Pastor Leocir, qual que é a família, pastor? É os Santos, né? Família Santos. E aí, irmãos, as famílias se unem com outra família e continua formando famílias, multiplicando família. Família é o ajuntamento de pessoas. Pessoas diferentes se unem com pessoas diferentes e aí vão formando família. Agora, eu defini o que é família. E eu sei que existem muitas famílias. Casa. O que é uma casa? Casa é o lugar de construção. Casa é a mobília. Casa é o fogão, é a geladeira, é o prédio, é a cobertura, é o barraco, é a choupana. Família vão morar em uma casa. Agora eu pergunto, pode existir família sem casa? Pode. Talvez não, vai ter muitos problemas, né? Imagina uma família sem fogão, sem cama, sem geladeira. Ou nós vamos ali na tribo Bororé. Sabe como é que é lá, irmãos, a casa deles? É um cercado de madeira, várias madeiras colocadas em pés assim, várias taquaras, bambus, né? Aí dentro tem uma tarimba, que é umas madeiras atravessadas, tem uma porta, uma abertura, né? Porque... E aí é uma abertura sem porta. Então tem o giral onde eles dormem, tem o cercado e tem a cobertura de palha. E no meio normalmente tem um fogo. Aquela família vive naquela casa. Então nós definimos o que é uma família, definimos o que é uma casa. E o que é um lar então, pastor? Bem, lar vem de lareira. O que é uma lareira? Lareira é um lugar onde se acende fogo. Borralho. Quem fala borralho, hein? Português. Também, irmãos, o lar pode ser um borralho. Lugar onde se acende fogo. Ei, pastor, eu não entendi.
Afinal de contas, eu vivo em família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa o quê? Depois agora estão falando do lar. Então deixa eu explicar para vocês, irmãos. As pessoas têm família, não necessariamente têm uma casa e não necessariamente têm um lar, mas têm família. Todos têm uma família. Nem todos têm uma casa e uma minoria tem um lar. Nós precisamos, irmãos, não necessariamente de uma casa, precisamos de uma família. Mas família não representa paz. Tem famílias que vivem brigando, vivem separadas, famílias que não se vê, famílias que não se visita, famílias que não se olha, famílias que não ligam uma para a outra. As pessoas é assim, as famílias são assim. Agora, nós temos a casa. O sonho do brasileiro é uma casa, é ter uma casa, casa própria, né? A casa própria. O governo lançou aí, né, o projeto Tua Casa, Tua Dívida. Mas você fica 30 anos e paga a tua casa. O sonho do brasileiro é ter uma casa. E é bom ter uma casa. Nós sonhamos em ter uma casa. Então as famílias vão para dentro das suas casas, mas elas continuam infelizes, porque casa não é símbolo de felicidade, casa não é símbolo de paz, casa não é símbolo de proteção, casa não é símbolo de felicidade. As pessoas trabalham a vida inteira para construir uma casa e termina a vida infeliz, porque casa não é símbolo de felicidade. Pelo contrário, se torna símbolo de demandas, de brigas, se torna símbolos de problemas. Às vezes, irmãos, antigamente, e eu não sou saudosista, mas as pessoas viviam numa casa muito simples e elas eram muito felizes. Na época do feudalismo, as pessoas, elas eram muito ricas e a riqueza delas não se avaliava pela casa, mas pelas terras, ouro e prata. E as pessoas viviam muito simples, elas não tinham nem móveis dentro de casa. E elas eram riquíssimas. Mas hoje o sonho de toda mulher é ter a sua casa. Porque nós achamos que casa é símbolo de felicidade. E não é. O que é que nós devemos fazer então, pastor Eugeu? Nós devemos construir na nossa família, dentro da nossa casa, uma lareira. Amém, meus irmãos? Lareira, conforme nós lemos Provérbio 26, diz que sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Fogo fala de luz, fala de calor, fala de proteção contra animais. Fogo é usado para produzir alimentos. Quando as pessoas em épocas remotas, 2 pessoas, 3 pessoas não tinham nada, mas quando elas faziam uma fogueira, representava a tranquilidade,
representava proteção, representava alimento, representava paz, representava poder. Sim, senhor. Porque o lar, pastor, ela vem de lareira, isso mesmo, lugar de fogo, de calor, lugar aonde se reúne os filhos, aonde se reúne a família dentro de uma casa para aquecimento, para diálogo, para conversa, para bater papo, para comer pipoca, para assistir um filme, para ouvir uma boa música, para falar do dia de trabalho. Lareira, lar. Ei, eu sei que você tem uma família, glória a Deus por isso. Eu sei que você tem uma casa, Deus seja louvado por isso. Mas a pergunta que eu quero fazer: você tem um lar? Você tem fogo na sua casa, na sua família? Quando se acende a lareira, eu fui na casa do Juarez e eu vi que o Juarez tem uma lareira na casa dele. E ele começou a comentar. Eu perguntei: essa lareira funciona, Juarez? Funciona. E aí ele falou para mim: olha, pastor, em épocas de frio, né, Aí ele começou a me explicar: tem que ter a madeira própria, a madeira não pode estar molhada, a madeira não pode estar úmida, você não pode colocar muita madeira. E aí... E funciona? Funciona. Aquece a casa? Aquece. Fogo, irmãos, fala da satisfação de necessidades, fala de um espaço onde as pessoas têm alegria de se ajuntar, fala de um lugar onde somamos as nossas fraquezas e nos tornamos fortes, fala de um lugar bom de estar, fala de um lugar onde queremos chegar logo, pois é um lugar de descanso, de refrigério. Hoje em dia é comum muitos maridos saírem do seu serviço e não têm vontade de voltar para casa, exatamente porque é casa, porque se fosse lar, teria vontade de voltar logo, mas prefere ficar fora da sua casa. Há muitas mulheres que também trabalham o dia todo fora, e muitas vezes elas não têm vontade de voltar para casa, porque elas têm uma família, porque elas têm uma casa, mas elas não têm um lar. E ela então diz: eu não acredito que eu terei que enfrentar o meu marido esta noite. Eu não acredito que eu terei que dormir com o meu marido essa noite. Eu não acredito que eu terei que passar esta noite em casa. Por quê? Porque lá na minha casa não tem um lar. Lá na minha casa tem um inferno. Porque lá na minha casa tem um ninho de briga. E há até aqueles que já apelidaram as suas esposas de jararacas. Eu não acredito que eu terei que encarar aquela jararaca, porque o coração daquela mulher é um coração voltado para as coisas da casa. E as coisas da casa são coisas materiais. Quantos adolescentes muitas vezes saem da escola e eles não têm vontade de
de voltar para suas casas, porque lamentavelmente nas suas casas não existe paz, ternura, afeto, aceitação, admiração. Termina a aula, eles preferem ir para a casa dos amigos, ficarem perambulando pelas ruas, porque terão que enfrentar uma mãe muito brava, uma mãe muito desconfiada, uma mãe muito autoritária, uma mãe muito prepotente, uma mãe muito briguenta, uma mãe que não sabe falar baixo senão gritar, uma mãe que só cobra. E então, eu prefiro não voltar para casa. Eu quero perguntar novamente para os irmãos: o que existe na tua família é só uma família? O que existe na sua casa é só uma casa? Ou você já conseguiu construir um lar, uma lareira na sua casa? Já existe uma lareira na sua casa, irmãos? E eu não estou falando aqui da lareira que o Juarez construiu na casa dele, uma lareira de alumínio, de metal. Eu estou falando agora para os irmãos entenderem de um ambiente de paz. Oh, aleluias! De um ambiente aonde existe harmonia, aonde existe a presença de Deus, aonde existe a presença do Espírito Santo, aonde existe a glória do Senhor, aonde existe a presença do Espírito Santo. Oh, aleluias! Se você não tem, nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui, e Ele vai te dar alguns componentes que você vai levar para a sua casa, que você vai levar para a sua família. O Senhor Jesus não quer que você viva somente numa família, ou que você tenha somente uma família. O Espírito Santo não quer que você tenha somente uma casa. Outro dia eu estava conversando com um adolescente, e esse adolescente falou assim: pastor Eugeu, o meu pai nunca parou para me ouvir. O meu pai nunca me deu atenção em casa. Eu já cheguei atrasado para ver se chama a atenção dele, mas ele só briga comigo. Eu já tirei notas baixas para ver se ele chama a atenção, ele só brigou comigo. Ah, como eu queria um pai que sentasse comigo, que me abraçasse, que me ouvisse. Eu não quero o dinheiro do meu pai, eu quero a presença do meu pai. Trabalho manhã, tarde e noite, estudo manhã, tarde e noite. A vida tudo em função de construir uma casa. Aquele homem disse no seu coração: eu vou derrubar tudo que eu tenho e vou construir tudo de novo. Mas o Senhor perguntou naquela noite: o que você tem preparado para quem será? Vamos avançar mais um pouquinho. Qual é a diferença então, irmãos, entre o lar e a casa? Casa, construção de cimento e tijolo. Lar, construção de valores e princípios. Casa, abrigo de chuva, do calor, do frio. Lar, abrigo do medo, da dor, da solidão. Casa, lugar onde as pessoas entram para dormir, para usar o banheiro, para comer.
para sentar, para assistir, para jogar, para beber, onde temos pressa de sair. Mas o lar é o lugar onde os membros da família, eles gostam de ficar, gostam de se alimentar, porque encontram conforto, acolhimento. Onde temos pressa de chegar e não temos vontade de sair. Numa casa, nós temos alimentos e problemas. No lar, nós temos solução de problema. Numa casa, mora pessoas que mal se cumprimentam, que não olham para o outro, que estão ali por obrigação, escravas dos seus ofícios, estão ali porque existem outras coisas que comprometem aquela relação, senão ela já teria se desfeito. Existem interesses, mas não existe amor. É porque tem filho na jogada, é porque tem casa na jogada, é porque tem carro na jogada, senão já teriam ido embora. Então, ali é apenas um lugar de interesse. Numa casa, as pessoas mal se cumprimentam. No lar, vive companheiros que mesmo nas divergências se apoiam, se abraçam, se juntam um ao outro. Casa é um local de dissensões, de conflito, de discórdia, de disputa, de interesse. Mas no lar, as dissensões, os conflitos, mesmo existindo, eles servirão para o engrandecimento, o fortalecimento do relacionamento. Um saberá olhar para o outro, reconhecer os seus erros e dizer: me perdoe, eu errei, mas eu estou contigo. O Senhor, Ele é o centro desta casa. Numa casa, existe apenas valores, bens materiais, mas num lar existem sonhos. Numa casa existe apenas as coisas passageiras, mas num lar existe alegria. Numa casa existe lágrimas, mas num lar existe sorriso. Numa casa as pessoas só se oprimem umas às outras, se sufocam umas às outras, mas no lar é um ninho aonde existe o companheirismo mútuo. Se você mora numa casa, eu quero convidar você a transformar em um lar em que Jesus seja o convidado especial. Eu quero te convidar. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, mas você ainda não tem um lar. Não se iluda. Casa e família não é lar. Muitos têm família e casa, mas não têm lar. Se não tem lar, não tem fogo. E o texto diz: se não tem lenha, o fogo se apaga. E aonde não tem lenha, não tem fogo, tem maldizentes. Mas quando você constrói um altar, uma lareira, então você traz o fogo. E aonde tem fogo, não tem insetos, não tem morcegos, não tem ratos. Porque aonde tem fogo, irmãos, tudo sai. Tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Fogo do amor, fogo da compreensão. Queridos, família significa problemas, abandono, omissão,
solidão, perda, tristeza, saudade, falhas, divergências, diferenças de valor, ciúmes, inveja, medo, prepotência. Mas nós podemos transformar tudo isso em união, em força, em amor, em tolerância, em compreensão, em perdão, em paciência, em alegria, em ganho, em presença, em crescimento, aleluia, em perdão. Nós podemos construir dentro da nossa casa um altar. Altar de oração. Aonde existe um altar, irmãos, tem sacrifício. Aonde tem um altar, tem lenha. Aonde tem um altar, tem fogo. Aonde tem um altar, tem a presença de Deus. Eu convido você a sair daqui hoje e voltar para a sua casa, e voltar para a sua família, e fazer uma autorreflexão e dizer: Senhor, Tu tem me dado uma família, eu agradeço ao Senhor. Não era bem esse que eu queria não, Senhor, veio meio desajeitado, mas tudo bem, o Senhor que me deu. Não era bem essa não, Senhor, mas fazer o quê, né? O Senhor me deu, é bênção para a minha vida. E nós vamos construir agora, Senhor, aqui dentro da nossa casa, um altar. E nós vamos colocar agora, Senhor, sobre este altar sacrifícios. E sobre esse sacrifício, Senhor, nós vamos colocar lenha, nós vamos colocar fogo. E sabe o que vai acontecer, irmãos? A presença de Deus será manifesta na sua casa. A presença de Deus será manifesta na sua família. Glória seja dado ao nome do Senhor. O texto diz que se não tem lenha, não tem fogo, e existem os maldizentes. O que é maldizente, irmão? Hã? O que é o maldizente, irmão? É um reclamão, né? O maldizente, irmão, é aquele que nada está bom dentro de casa. A casa do vizinho é a melhor casa, a dele não. A casa do vizinho é a casa que parece que tem paz, a dele não. A casa do vizinho pode ter paz, na tua também pode ter paz. A casa do vizinho pode ser próspera, a tua também pode ser próspera. A casa do vizinho pode ser abençoada, a tua também pode ser. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Ele está em nosso meio. E nós vamos nesta noite, pelo poder do Espírito Santo do Senhor Jesus, construir uma lareira, um altar dentro da nossa casa. E a presença do Senhor vai expulsar do meu coração, do teu coração, toda rapina, tudo aquilo que atrapalha, e o nome do Senhor será glorificado, e nós seremos felizes na presença do Senhor nosso Deus. E aí você pode estar dizendo: pastor, falar é fácil, viu? E aí, como é que vai a sua casa? Pastor, pregar aí em cima do altar é maravilha, né? E o Senhor, como é que vai? Quer que eu te fale uma verdade, irmão? O dia que eu deixar de colocar fogo no altar lá em casa, o dia que eu deixar de alimentar a lareira, vocês podem ter certeza que o frio vai vir, a cinza vai vir,
e com ela vai trazer todos os problemas que todos têm. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero sempre estar, irmãos, com a lenha, com a madeira, com o fogo, com o óleo, limpando sempre esse altar que um dia eu tive que construir dentro de casa. Se não fosse isso, irmãos, com certeza não teria sobrevivido a tantos problemas que todos nós somos passíveis todos os dias. Não existe casamento perfeito, família perfeita. Também não existe lareira perfeita. Sabe o que faz, irmãos? É o esforço que eu e você temos que fazer todos os dias. A renúncia, as meias voltas, o estar calado, o contar até 10 todos os dias, e a busca constante do Espírito Santo, aquele que mora no meu e no seu coração. Só assim é possível nós sobreviver um mundo, irmãos, que está lutando com todas as forças para destruir a minha e a sua família, a minha e a sua casa, o meu e o seu lar. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus nos deu uma família, Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um lar, e tudo isso, irmãos, é propriedade minha e sua, pelo poder do sangue de Jesus. Satanás não tem poder, ele vai bater em retirada, porque lá na sua casa tem a marca do sangue de Cristo. Quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos ali do Egito, ele respeitou o sangue que tinha lá. Você quer que o inimigo respeite a sua casa? Coloque lá uma marca do sangue de Jesus, a presença do Senhor Jesus, que vem através da oração, a leitura da palavra, louvores. Pare de assistir só filmes ruins e maldosos, comece a assistir coisas boas, comece a ler coisas boas, comece a ouvir coisas boas, comece a compartilhar de coisas boas. Cristo vai migrar para dentro da sua casa, e lá haverá paz, e o nome do Senhor será glorificado, e a sua casa será um lugar de bênção, um lugar de paz. Quantos crê? Amém, queridos? Nós vamos orar neste momento. Eu não sei se a irmã Raquel conhece esse hino. Quando eu fui para casa, tem alguém para dar um... Cadê o André? Saiu? Para dar um tom aqui. Esse hino, irmãos, é antigo demais. Mas ele diz assim, olha, que a minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi. Mas não me importa, os anjos dali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente, com celeste fulgor, da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus, meu Senhor. Nós vamos cantar esta canção. Irmã Raquel, se a senhora quiser, não sei se a senhora sabe de cor, mas a senhora pode acompanhar aqui pelo... Casa. Olha, o senhor canta, vem cá, rapaz. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus, meu Senhor, aqui na terra.
as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando as delícias preparadas para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha casa eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Se treinar mais um pouquinho, sai melhor. Vamos estar de pé nesse momento, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Eu tenho uma casa naquela cidade. Sabe como é que nós vamos mudar, irmãos, a história da nossa família e da nossa casa? É mudando a nós mesmos. Pedindo ao Senhor mais paciência, mais calma, mais gentileza, mais generosidade. Pedindo ao Senhor, irmãos, mais compreensão. Pastor Ageu, tu não sabe, rapaz. Eu sei sim, irmão. Eu sei, e você também sabe. Nós podemos sim, irmãos, transformar a nossa casa em um lar de bênção. Aleluia. Nós podemos sim, irmãos. Aleluia. Você tem a companhia do Espírito Santo que está na sua vida. E eu quero neste momento, irmãos, levantar aqui um clamor ao Senhor. Aleluia. A luta não é fácil, eu sei. As necessidades são muitas, eu sei. Mas o Senhor é conosco. Ele nos dará vitória. Aonde você está? Feche os teus olhos neste momento.